E aqui nós temos o produto mais importante, que é este raster aqui classificado, tá? Onde a gente pode indicar o risco de enchente, tá? Suscetibilidade à inundação a partir do modelo RAND. Então esse raster aqui é o produto do software que nós vamos trabalhar, onde ele determina a altitude acima do nível da drenagem mais próxima. E aí, ficou interessado em como utilizar este software? Então vem comigo que eu vou te ensinar todo o passo a passo. Antes de iniciar essa aula, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Leandro França, engenheiro cartógrafo, especialista no QGIS, e hoje a gente vai trabalhar, além do QGIS, com o software RAND, o modelo RAND, que vai permitir determinar as altitudes em relação à drenagem mais próxima, que é importantíssimo, é um recurso prático, fácil, simples, você vai ver, para poder determinar as áreas sujeitas à inundação. Então, a gente preparou um tutorial junto com o artigo do blog que vai ajudar você a dominar essa técnica, tá bom? Então, vem comigo! Antes de iniciar o nosso tutorial, é muito importante contextualizar vocês aqui da nossa situação. Nós temos as unidades da federação aqui no Brasil, com destaque para o estado do Rio Grande do Sul, aqui em branco, tá? E dentro do Rio Grande do Sul, nós temos uma delimitação da bacia hidrográfica, tá? Então, essa delimitação aqui verde, onde nós temos aqui os principais rios, né? O maior é o rio Jacuí, que vem desse limite norte e deságua na região aqui de Porto Alegre, Canoas, né? E nós temos outros rios, uma característica aqui, né, de convergir, né, vários rios para essa região. Então a gente tem uma concentração que deságua nessa área maior que é chamada de Lagoa dos Patos, tá? Então nós temos aqui basicamente uma imagem do Sentinel, tá? E aqui nós temos o produto mais importante, que é este raster aqui classificado, tá? Onde a gente pode indicar o risco de enchente, tá? Suscetibilidade à inundação a partir do modelo RAND. Então esse raster aqui é o produto do software que nós vamos trabalhar, onde ele determina a altitude acima do nível da drenagem mais próxima, tá? Por isso que é chamado de RAND, o termo em inglês, que está aqui no nosso artigo do blog, tá? Então você vai poder acompanhar aqui um pouco do histórico, foi desenvolvido aí por equipe técnica do INPE, CEMADEM, e aqui a gente tem um pouquinho da explicação de como esse modelo funciona. Basicamente, essa figurinha aqui resume tudo, tá? Nós temos um modelo digital de elevação, tá? Pode ser um MDT, e esse MDT ele passa, claro, por alguns processos para poder tornar ele adequado a poder calcular o fluxo de água, tá? Então ele é hidrologicamente corrigido, a partir dele é obtido a direção do fluxo, tá? Que é o produto que vai dizer para onde a água vai, resumidamente. Nós temos aqui em seguida, né, a partir desse direcionamento do fluxo, é possível obter aqui a acumulação, tá? Então vão ter regiões, né, que vão convergir a água, então a gente tem a acumulação aqui do fluxo de água, tá? E a partir dessa acumulação e de um limiar é possível determinar as linhas de drenagem, tá? Dessas linhas de drenagem, ele vai servir de referência justamente para poder calcular as alturas em relação a essa drenagem, tá? Então esse é o produto final, que é chamado de RAND ou raster, né? O raster RAND é o produto que nós vamos trabalhar no QGIS para poder obter justamente aquele produto e produzir um mapa muito interessante, um mapa temático como esse aqui, que eu vou exemplificar. Então vocês podem produzir um mapa nesse padrão aqui, tá? Fica bem legal, né? Com legenda, todos os itens básicos ali para poder fazer a análise, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso artigo do blog. No artigo do blog tem um passo a passo, tá? A primeira coisa que vocês precisam fazer é baixar o software, o RAND, tá? Ele não precisa de instalação, basicamente é um executável, né, no Windows, Mac, Linux, né? Você tem para todos os sistemas operacionais, vai estar disponível. No caso do Windows, caso aconteça esse problema aqui do DLL, então é bem simples de resolver.
basta clicar nesse link, você vai instalar aqui o Visual C++, tá? Esse errozinho aqui pode acontecer quando vocês forem instalar, então instale isso aqui, que aí o programa vai rodar sem problemas, tá? Requisitos mínimos, qualquer máquina que roda o QGIS vai funcionar também o Rand Model, certo? E aqui a gente tem o resumo, passo a passo de utilização aqui do software. Fazendo uma pausa aqui de 10 segundos, só para te lembrar, né? Se você está gostando do conteúdo que está vendo aqui no canal e ainda não é inscrito no canal, então aproveita aí, clica no botãozinho para se inscrever e ativar as notificações para receber muitas outras dicas interessantes como essa, tá bom? Então fica aí a dica e vamos voltar aqui para a nossa aula. E vamos começar a fazer um projeto aqui do zero, tá? Então vou criar aqui um novo projeto e a gente vai seguir esse passo a passo, tá? Então a primeira coisa é definir a área de estudo. Então é bem interessante a gente delimitar a área pelo referencial aqui das bacias de contribuição, tá? Então a área de contribuição para onde, né, a água vai convergir é mais interessante do que usar o limite do estado, tá? Então é uma sugestão, se quiser usar o limite do estado também não tem problema. Então se você quiser a bacia de contribuição, você pode gerar essa bacia, assim como a gente já mostrou em um vídeo aqui do canal, tem uma aula ensinando como gerar essa bacia de contribuição, mas se for para áreas grandes, então eu aconselho já usar uma bacia que já tem pronta. A ANA já disponibiliza as grandes bacias, as micro bacias, enfim. Nesse site que está no link, no catálogo de metadados, você vai ter essa base hidrográfica autocodificada que vai ajudar você a definir a bacia. Então você tem vários recursos para baixar, tá? E o que nós vamos utilizar é esse aqui, áreas de contribuição. Então você vai baixar esse shapefile e eu já tenho esse shapefile aqui baixado, justamente esse arquivo, tá? Então você já pode carregar ele no QGIS, é bem simples, é só arrastar e soltar aqui no QGIS. Você vai ter, além do Brasil aqui, a América do Sul toda aqui com as bacias hidrográficas, tá? E aí a gente volta aqui ao nosso tutorial para a gente entender bem como a gente vai definir, né? Então a gente tem a região ali de Porto Alegre, né? A região que está tendo maior acúmulo, né? A maior parte de enchente, então a gente vai ver as bacias que contribuem para aquela região, tá? Então para isso nós vamos abrir um mapa base, tá? Posso carregar o Google Híbrido, eu posso carregar também o OpenStreetMap, tá? Então são mapas básicos que vão ajudar a gente a identificar a região e a partir daí determinar qual vai ser a bacia, quais as feições, né, dessa camada que vão ser importantes aqui para a gente, tá? Se a gente observar aqui na tabela de atributos dessa camada, o que é que nós temos, né? Nós temos vários atributos aqui, tá? Um deles que é muito interessante para a gente definir a ordem, né, a sequência da bacia, é justamente esse número aqui do código da distribuição, classificação OTO, tá? Então a gente tem o nível 1, 2, 3, 4, por aí vai. E se a gente selecionar, classificar essa camada, por exemplo, pelo o nível 1, se a gente for aqui na camada, nas propriedades da camada, e aplicar uma simbologia categorizada, baseado em um desses atributos aqui, por exemplo, o OTO1, classificar, ele vai mostrar os níveis que nós temos aqui disponíveis, tá? Então, digamos assim, que são as grandes bacias hidrográficas, tá? Se a gente observar aqui a região aqui do Rio Grande do Sul, né, Porto Alegre, então a gente tem uma grande bacia. E dessa bacia nós temos subbacias, então você pode também fazer a mesma coisa com o nível 2 também, aqui classificar, você vai ter outra coloração, isso, vou dar um OK, já nós temos outra coloração, aqui ficou um verdinho mais claro, né, a mistura aqui de verdes, mas dá para ver pela tonalidade de verde que nós temos aqui uma outra divisão dessa bacia. Tá? Se a gente for para o nível 3, a gente vai ter algo mais detalhado ainda. Vou dar um OK, classificar. Sim, vamos dar um OK. E aqui passa a ficar mais interessante ainda, né? Nós temos aqui a região, uma grande bacia aqui,
tá? Onde vai desaguar aqui nessa região aqui, Porto Alegre. E nós temos também essa bacia que também vai contribuir para a cheia aqui na Lagoa dos Patos. Então a gente pode considerar também essa bacia aqui em amarelo. Essa aqui também, tá? Por que não a gente utilizar essa parte? Só que eu não preciso levar para fora do estado, né? Você vê que ela se estende, né, para Santa Catarina até o Paraná. Mas no nosso caso, a gente vai usar essa toda, essa aqui em amarelo também, e a gente pode até pegar uma parte dessa de baixo, tá? Nada impede que a região aqui de Pelotas também, a gente pode pegar uma parte dessas áreas aqui de contribuição, tá? Então, como é que a gente vai selecionar? Então, para a gente selecionar, tem várias formas, né? Selecionar pela localização, mas a gente pode utilizar os atributos, tá? Então, se a gente tem uma representação aqui, um código, então a gente pode selecionar pelo código. Como é que eu descubro esse código? É simples, né? Você vai selecionar a camada, vai com a ferramenta de identificar feição e vou escolher logo essa maior, basicamente vendo o código dela, ferramenta de identificar feição. Você clica em cima de uma dessas feições e você vai ter um número OTTO aqui, que é 796, né? No nível 3, 796. Da mesma forma, a gente pode escolher aqui essa amarela também, é só clicar e vai mostrar aqui 797. E essa aqui, cor de rosa, 795. Então nós temos 95, 96, 97, tá? Então a gente já pode selecionar de cara todos esses aqui. Aqui embaixo também podemos selecionar, tá? Esse aqui 798. Então, enfim, vamos selecionar essas bacias e depois a gente elimina as feições que não nos interessam. Então, para fazer a seleção das feições, para criar uma nova camada só com o que interessa, a gente vai usar a ferramenta de selecionar por expressão, tá? Essa aqui, selecionar por expressão. E agora a gente vai montar uma expressão para selecionar as feições que nos interessam. Então, para isso, a gente vai em campos de valores, a gente vai escolher o atributo que a gente vai selecionar, que é esse número aqui do nível OTTO. E aí eu quero selecionar 3 tipos, né? Ao invés de eu usar o igual, eu vou usar o in. E a gente vai e escolhe 795, 796, 797 e 798, tá? Vamos conferir se vai dar certo. Selecionei. Vamos ver aqui se ficou amarelinho, né? Boa parte aqui ficou amarelinho, uma parte não foi. Enfim, o que é que a gente pode fazer, tá? Eu vou tirar o 798, a gente pode selecionar depois. Vou selecionar somente esses aqui. Vamos ver como é que fica aqui. Passou a ficar mais interessante, tá? Esses aqui para cima eu não quero que fiquem selecionados, tá? Então posso desselecionar somente os de cima. Aí para isso tem um truque aqui, né? Vou fechar essa caixinha, né? A gente seleciona aqui a camada, a gente usa essa ferramenta de seleção e para desselecionar você aperta a tecla Ctrl e aí você vai e diz aqui, né? Faz um retângulo, tá? Desenha e aí ele vai e desseleciona o que está dentro do retângulo, tá? Se eu quiser tirar mais um pouquinho, aí eu vou lá e faço novamente, aperto o Ctrl e faço o retângulo. Ok, então essa pode ser minha área de estudo? Pode, tá? Você pode aumentar ou diminuir, não tem problema. Ah, Leandro, mas eu quero acrescentar mais algumas regiões aqui, embora não esteja dentro da bacia hidrográfica em estudo, mas influencia aqui na Lagoa dos Patos, então você pode acrescentar, tá? Então aperta a tecla Ctrl e você clica nas áreas de contribuição que lhe interessar, tá? Então dá para ver que é bem simples, tá? E agora a gente vai criar uma camada máscara, tá? Uma camada maior que vai servir para a gente fazer o recorte do modelo digital de elevação. A gente vai baixar o modelo digital de elevação, que vai dar as altitudes, as cotas, tá? Então, para fazer essa camada máscara, a gente vai basicamente dissolver essas feições aqui que estão selecionadas, tá? Vamos dissolver elas para gerar uma nova camada. Então, para fazer isso, a gente vai usar a ferramenta de dissolver
aqui, né? Vou dar 2 cliques. E na hora de executar, eu vou executar apenas nas feições selecionadas, tá? Então, basicamente, seleciona a camada e vamos clicar aqui em executar. Vamos ver o que vai acontecer. Opa! Então a gente tem uma geometria inválida. Infelizmente, né? Os dados aí da ANA, do IBGE não estão isentos de ter geometrias inválidas, mas é bom que a gente tenha um QGIS aqui para resolver esse problema, tá? Então a gente vai agora usar a ferramenta para consertar, tá? Então se você digitar Fix ou consertar geometrias aqui na caixa de ferramenta, a gente vai ter a solução para esse problema, tá? Então a gente seleciona a camada, vamos aplicar somente nas feições selecionadas e clicar em executar. E pronto, agora nós temos as geometrias corrigidas, tá? E a partir dessas geometrias, vamos usar finalmente aqui a nossa ferramenta de dissolver. Aí vamos novamente aqui na ferramenta de dissolver e vamos escolher aqui a camada com as geometrias corrigidas, né? Então, só arrastar, trazer para cá, clicar em executar e prontinho. Agora sim, nós temos aqui nossa área de estudo, tá? Eu vou remover a camada de geometrias corrigidas, vou remover também aqui a camada da ANA e observem aqui que nem tudo está resolvido, tá? Então, esses dados da ANA, né, das áreas de contribuição, tem uma série de problemas de topologia, isso aqui é um problema, tá? Como é que a gente resolve esses buracos que estão aqui dentro do polígono, né, essas linhas aqui, mas é porque não a conectividade entre as áreas, né, não estavam correta. Então isso aqui é um problema de topologia. Uma forma rápida de resolver para a gente avançar para o próximo passo, tá, é remover esses buracos, né, essas linhas que estão dentro do polígono. Tá? Então, para resolver isso aqui, a gente vai remover buracos, tá? Remover aqui, excluir buracos, tá? Essa ferramenta. Então você vai procurar por excluir buracos, você vai apontar nessa camada aqui dissolvido e clicar em executar. Pronto, agora sim a gente tem a geometria limpa e essa aqui é que a gente vai usar como camada máscara, tá? Uma camada máscara para poder fazer o recorte do MDT, tá? Leandro, mas eu posso tirar essa cauda aqui, né? Na hora deu um probleminha? Sim, claro, você pode tirar, você pode editar e é o que eu vou fazer agora, tá? Vou remover essa camada aqui de baixo e vamos editar essa camada de cima, basicamente remodelando, tá? Vou remodelar, vou tirar esse trechinho aqui, tá? Fazendo um recorte aqui simples. Bacana? Bacana. Se eu quiser na horizontal também não tem problema. Ele faz o recorte do jeito que você quiser. E aí nós temos realmente definido aqui nossa área aqui de estudo, a área que vai influenciar, né, nessa água que vai ser direcionada aqui para a Lagoa dos Patos. Bom, então finalizei aqui a minha área de estudo. É importante a gente salvar essa área, tá? Eu vou renomear aqui a camada, chamar aqui de área de estudo. E vamos salvar, eu vou salvar no formato padrão aqui do QGIS, é o GeoPackage. Basicamente é apontar para a pasta onde eu quero salvar. Vou salvar nessa pasta aqui do nosso exemplo e vou chamar aqui de área de estudo. Prontinho, salvo. O nome da camada aqui é área de estudo e só dá um OK. Só deu um OK, pronto, está salva a camada. Vamos para o próximo passo aqui do nosso tutorial, que é baixar um modelo digital de elevação, tá? Então, depende da região. No nosso caso, a gente vai fazer um exemplo aqui para praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai usar um MDE com a resolução mais ou menos compatível e para a gente ter um processamento mais rápido. Mas se você quiser um MDE com melhor resolução, aí eu aconselho utilizar o plugin Open Topography, tá? O Open Topography é a forma mais fácil, rápida de baixar um modelo digital de elevação, tá? E aí você vai pegar uma área maior. E esse plugin é justamente esse que está aqui. Se procurar na caixa de ferramentas, Open Topography, você consegue baixar o SRTM de 30, 90 metros, ou Copérnicos também, 30, 90, diversos modelos. E tem tudo aqui descrito nesse artigo aqui que está no blog, tá? Tem todo o passo a passo
explicando para você se cadastrar, pegar a chave para poder baixar esses dados. Inclusive tem um videozinho lá no final ensinando como utilizar, tá? Mas no nosso caso eu vou ensinar uma coisa diferente que é interessante para vocês. Às vezes você quer baixar os modelos do terreno do Brasil inteiro, né, do continente inteiro. Então aí eu aconselho utilizar esse MDE Kit chamado de GMTED, tá? 2010. Então você vai dar um clique aqui nesse link e vai ser direcionado para o GMTED, o Viewer, né? E a partir daqui, né, que é uma plataforma da USGS, né, americana, você consegue, olha só, o enquadramento aqui, as molduras, você consegue baixar um MDT que vai abranger com certeza a área toda aqui. Então a gente vai precisar baixar MDT por MDT, áreas pequenas, que pode demorar bastante para baixar e também no processamento. Então, no nosso caso aqui, a gente vai fazer com esse modelo do terreno, tá? E se a gente observar aqui o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul ele está entre dois modelos, né? Dois arquivos que a gente vai baixar. Isso é bem interessante porque a gente vai baixar os dois, a gente vai poder fazer o mosaico e o recorte para a área de estudo. Vamos ver como é que isso funciona? Basicamente é só clicar, tá? Nesse quadrinho aqui, ele vai dar a extensão, tá? A extensão aqui que é de 20, né? 20 graus aqui em latitude, 30 graus em longitude, tá? Para baixar, vocês vão aqui à esquerda e vocês vão ter uma série de produtos, tá? Basicamente, esse modelo é obtido a partir da filtragem de outros modelos, como esse RTM. E essa filtragem ou reamostragem, né, melhor termo para isso, né, essa reamostragem, essa generalização de algo que é mais detalhado para algo menos detalhado. Então, nós temos diversas formas matemáticas de se obter, tá? O que eu sugiro para vocês, como a gente vai trabalhar com um modelo hidrológico, vai gerar rede de drenagem, esse aqui que enfatiza as break lines, né, as quebras, a questão das declividades, né? Então, para trechos de drenagem, isso aqui passa a ser mais interessante, tá? Mas você tem outros modelos que são obtidos a partir da média dos pixels, né, das células, desvio padrão, né? Então, tem alguns modelos que tudo isso aqui está bem explicado dentro da documentação, tá? E na documentação, pela explicação, me convenceu mais a baixar esse aqui, que é o breakline, tá bom? E aí, qual a gente vai baixar? Nós temos aqui 30 arcos segundos, 15 arcos segundos, 7,5 arcos segundos. Então, qual que a gente vai baixar? Aí surge a dúvida, né? Um arco segundo, se você observar, né, o SRTM, que é o mais comum, vem com um arco segundo, tem aproximadamente 30 metros, dependendo, claro, da latitude que você se encontra. Então, se você fizer a regrinha de 3 simples, né, você vai ver que para 30 arcos segundos, você vai ter o quê? Você vai ter 900 metros, é quase 1 quilômetro, tá? Então, o pixel, né, o tamanho da célula, é quase 1 quilômetro. Tá? 900 metros. Se a gente tem a metade aqui, 15 arcos segundos, a gente vai ter 450 metros, né? O nível de detalhamento que a gente tem. Para 7,5, que é a metade, é 225 metros. Então o que a gente vai baixar é essa terceira opção aqui, de 7,5 arcos segundos. Tá? E depois que baixar, você vai naquilo de baixo, seleciona e faz a mesma coisa. Tá? Você vai selecionar e vai baixar esse aqui com 7,5. Eu já tenho os dois baixados aqui. Então a gente seleciona os dois aqui, arrasta e solta lá dentro do QGIS, tá? Olha só, tem os dois rastros. Olha só, tá com problema aqui, Leandro, ele não está casando. Essa questão só de visualização do histograma aqui dos dois rastros. No momento que a gente faz o mosaico, tudo está resolvido, tá? Então, vamos fazer o mosaico, né? Vamos unir esses dois rasters aqui. Então, para fazer isso, né? Para fazer um mosaico, vocês vão lá no menu Raster, em seguida miscelânea e procura aqui por mosaico, tá? Basicamente a gente vai selecionar aqui os dois rasters, né, os dois MDEs. Então clico nos 3 pontinhos, seleciono esses dois aqui de cima, depois em OK. O tipo de arquivo de saída eu vou deixar aqui o float 32 e vou deixar como uma camada temporária, tá? Porque depois esse mosaico a gente vai fazer um recorte dele, da área que realmente nos interessa. Então vou clicar aqui em executar, prontinho, tá aqui o nosso mosaico. Eu vou remover as duas camadas aqui, já não nos interessa mais. Pronto, tá aqui nossa camada aqui, mesclado. O que falta agora é a gente fazer um recorte pela nossa área de estudo, né? Eu não preciso processar aqui metade do Brasil
lá no software, a gente só precisa desse pedaço aqui. Tá? Então, para a gente fazer o recorte, nós vamos no menu Raster, extrair e recortar pela camada máscara. Bem simples. A gente aponta, né, o raster que a gente quer recortar, a camada que vai ser utilizada aqui para fazer o recorte, sistema de referência coordenadas, que ainda não comentei com vocês, mas o software Hand ele trabalha só com coordenadas geográficas, né, com longitude e latitude. Então, é importante observar, né, no caso essa camada aqui, ela está em WGS84, eu não preciso mexer, tá? Então, a gente não precisa mexer, o padrão do software é trabalhar coordenadas GEO, tá? Se tiver projetada, né, se tiver em UTM, por exemplo, você usa a ferramenta de reprojetar as coordenadas, né, reprojetar o raster, e aí você reprojeta para WGS84 ou Sirius 2000, tá? Não tem problema. Então, vamos deixar como está. Vamos clicar agora aqui em executar, tá? Antes de executar, eu vou salvar o arquivo, porque agora sim eu tenho o arquivo que é definitivo, é o arquivo que nós vamos utilizar no software. Então, esse raster aqui recortado é o nosso arquivo de saída. Eu vou clicar nos 3 pontinhos, vou clicar em salvar o arquivo e na pasta aqui eu vou escolher aqui o nome. Eu vou chamar de IGM TED, tá? Que é o raster que nós estamos utilizando, tá? Salvar e depois executar. E aí faltou um detalhezinho aqui, tá? Um detalhezinho que é importante. Se a gente observar aqui, a borda dele ficou preta, tá? Ficou preta. Então, vou processar novamente, tá? Se acontecer isso aqui, eu quero que a borda, essa parte aqui onde não tem informação, ele fique transparente, tá? Então, acabou que eu pulei um passo aqui importante, vou remover a camada, vamos fazer novamente, tá? Então, para fazer o processamento novamente, basicamente a gente pode voltar aqui no histórico, né? Para não ter que configurar tudo de novo. Eu vou no histórico e vejo aqui o último processo. Vou abrir aqui a ferramenta novamente. Então, tá aqui a camada, o raster, a camada aqui máscara. Faltou um pequeno detalhe que é definir o valor sem dados, sem informação, por um número, tá? Então, costume meu é sempre definir por menos 9.999, tá? Dificilmente a gente vai precisar desse valor, principalmente para modelo do terreno. Então, vocês podem colocar esse valor ou qualquer outro valor também, né? Que você achar interessante. Eu não aconselho utilizar o zero, porque pode ter células que tenham o valor zero, então não aconselho. Sempre use um número negativo bem grande como esse aqui, tá? Pronto, tudo certinho, só faltou esse pequeno detalhe. Vou clicar em executar e agora sim está recortado bonitinho, tá? Bom, e agora? E agora a gente vai partir para o próximo passo, que nós temos o nosso modelo de elevação, nós temos a nossa área de estudo, que é essa aqui, que eu vou deixar com a borda verde, né? Então, só ir nas propriedades, simbologia, e aí você pode aplicar a borda, tá? Uma borda verde, vou escolher aqui um desse tipo aqui e vou trocar a cor para um verde aqui bem destacado, tá? Prontinho, tá? Então, nós temos aqui a nossa área de estudo, nós temos o MDT e vamos lá para o nosso passo a passo aqui, o nosso artigo. Então, já baixamos o MDT. Agora, a gente vai abrir o software Hand, tá? E carregar esse MDT lá, tá? Então, vamos lá no software. O software, basicamente, vai estar dentro desse arquivo zip, que você vai descompactar ele, tá? E vai vir para essa pasta aqui, chamada Release. Então, dá 2 cliques. E onde é que está o software? O software é o arquivo executável, que é esse aqui, aplicativo, tá? Então, vou dar 2 cliques nele. E está abrindo. Prontinho. E agora? E agora a gente vai procurar a pasta onde está o arquivo do modelo de estado de elevação. No meu caso, está nesse drive aqui, Hand Model, e aqui o GMTED, tá? Como é que eu carrego ele? Tá? Então, só dá 2 cliques, tá? Dá 2 cliques, ele vai abrir uma janelinha que está aqui. Essa janelinha, basicamente, você vai indicar qual tipo de produto é esse que eu estou querendo carregar na visualização. No nosso caso aqui é um DEM, né? Um modelo de estado de elevação. Selecionei
Ah, não apareceu, é só habilitar aqui, parecido com o QGIS. Liguei e agora está aqui bonitão. Olha que interessante. E a gente vai ver como é fácil agora gerar os produtos, tá? Os produtos, você consegue gerar todos de uma vez com esse botãozinho aqui, modelo de elevação to hand, tá? DM to hand. Então é só clicar nele e apontar para justamente esse arquivo. Ele vai gerar tudo de uma única vez, tá? Esse é o caminho mais fácil, é o que eu aconselho. Mas se você quiser gerar passo a passo, né, você pode ir aqui na sequência, né? Você vai corrigir o modelo de elevação, depois você vai calcular o raster de acumulação, aqui é o raster de drenagem, para depois, por último, gerar o raster que é de interesse nosso, né? Que é essa altitude acima do nível da drenagem mais próximo, tá? Mas eu vou fazer o mais prático, tá? Vou nesse aqui que faz a mágica, né? Chamado de Wizard, e vamos apontar para o MDT, tá? Que está nessa pasta, Rand Model, GMTED, vou abrir. E observem aqui que os arquivos intermediários, naquela sequência, aquele fluxo, eles vão ser gerados, tá? Nós temos aqui a direção de fluxo, o MDE corrigido, o de acumulação, tá? E aqui nós temos a drenagem com um sufixo, né? A gente tem aqui, ó, underline 1, que está relacionado ao limiar que você vai utilizar, tá? Então, como é uma área muito grande, né, que tem muitas células, então você vai ter que usar um limiar grande também, tá? E aqui é que está o X da questão, né? Não tem uma regra exata para dizer qual é o valor do limiar, tá? Cada caso é um caso. Se você tem um MDT que foi gerado com drone, é diferente de você utilizar um SRTM do que utilizar um GMTED. Então, é tentativa e erro, tá? Então você vai vendo e avaliando a drenagem se está coerente realmente com o que tem aqui na visualização do MDT, tá? Então a gente vai testar aqui, né? Eu vou utilizar um 1000, que eu já fiz um teste prévio e ficou razoável, tá? Testei com 500, com 1000, com 750 e já vou direto ao ponto aqui, vou utilizar o 1000. Se você estiver fazendo um experimento exatamente com os mesmos dados, vai chegar aos mesmos resultados, tá? Então esse threshold, né, que em português se chama limiar, você vai ter que realmente testar para ver, né, o que fica mais próximo, mais interessante dentro da sua análise, tá? Então esse é o ponto-chave. E por fim, você tem um output. Esse output é o produto que nos interessa, né? Produto, um raster que a gente chama de rand. Se você quiser ter esses arquivos intermediários, né, também salvos, tá? Então é importante desmarcar essa opção, tá? Se deixar marcado, ele só vai gerar esse arquivo. Esses arquivos intermediários eles vão ser apagados durante o percurso. Eu vou deixar desmarcado para a gente poder visualizar todos. E, por fim, clicar em OK, que ele vai fazer o processamento, tá? Então não tem mistério. Então, OK. E a gente vai aguardar alguns minutos, tá? Dependendo do tamanho do raster, pode ser mais rápido ou demorar até mais de minutos. Bom, então vamos aguardar. Prontinho, aqui finalizou. Observem que os arquivos eles vão aparecendo aqui dentro da pasta. Terminei, clico no botãozinho Close e já está resolvido. Agora a gente pode visualizar os produtos, tá? A gente carregou aqui o modelo terreno. Nós temos o corrigido, que você pode carregar e visualizar. Eu já vou direto aqui para direcionamento de fluxo, tá? Então é só dar 2 cliques em cima dele. Você indica, né? Então nós temos aqui o LDD, então é só dizer o que é, tá? É bem intuitivo mesmo. Então aqui é o LDD, tá? Que é o Local Drainage Direction, tá? Então a gente tem a máscara. Você passa o mouse em cima do botão e você vê justamente a máscara que é aplicada, tá? Bem didático mesmo. Aí a gente consegue visualizar aqui a direção do fluxo, né? Dentro daquela máscara, cada pixel, né? A gente tem a classificação e diz para onde a água vai. Em seguida, nós temos o acumulado, tá? Esse acumulado. Você pode carregar dando 2 cliques ou na pasta também, indicando lá onde está, né? Aqui no botão abrir, você consegue abrir tranquilamente também por aqui. Está aqui o acumulado, clicar em abrir, ele vai perguntar, isso aqui é acumulado. Então vou lá e seleciono, vou ligar ele já mostra aqui o acumulado, né? A parte mais avermelhada, onde a gente tem uma somatória maior. Começa aqui com um azulzinho mais escuro e depois vai clareando até chegar
na parte extrema aqui, né, onde tem acumulação de água. E depois disso nós temos a drenagem, né? A drenagem que a gente pode abrir também por aqui, ou dando 2 cliques, que é mais prático, tá? Então eu vou dar 2 cliques e vou dizer que isso aqui é a drenagem. Vamos ligar. E a gente vai visualizar a drenagem aqui. Se eu desligar os de baixo, olha só como fica bonita aqui a drenagem, né? E por fim, vamos carregar aqui o que mais nos interessa, que é o rend. Então, 2 cliques e vou dizer que isso aqui é o rend. Vou ligar e esse é o produto, tá? Que nós vamos carregar no QGIS agora para poder classificar ele nos níveis e gerar o nosso mapa com análise bem interessante, tá? Então aqui no rend já está finalizado, então basicamente eu vou fechar ele aqui e vamos para a etapa seguinte, tá? Já fizemos aqui a etapa 4, né? Calculamos aqui o rend e agora a gente vai abrir o rend no QGIS e vamos usar a ferramenta de reclassificar por tabela, para fazer um negócio bacana, tá? Então no QGIS a gente basicamente vai arrastar o produto, tá nessa pasta aqui, tá? O rend é esse aqui, GMTED Rend. A gente clica, segura, arrasta e solta aqui dentro do QGIS. Prontinho. E agora a gente vai fazer uma reclassificação, porque a gente tem aqui os valores, né, acima do nível do trecho mais próximo, né, da drenagem mais próxima, e a gente vai classificar essas altitudes dentro do quê? Dentro do que está aqui no tutorial. Isso aqui é um exemplo, pessoal. Vocês podem definir esses intervalos diferentes, mas a gente considerou aqui muito alto de 0 a 1, alta de 1 a 5, de 5 a 10, a média, e baixa de 10 a 25 e muito baixa de 25 a 100. Tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai, a partir desse raster, procurar pela ferramenta de reclassificar por tabela. Tá? Só escrever reclassificar já vai encontrar aqui. Então, dá 2 cliques nessa ferramenta. Como entrada de raster vai ter esse arquivo rend. A banda vai ser essa banda aqui, né? E aqui a gente vai definir os intervalos, onde tem aqui a tabela de reclassificação. A gente vai aqui, onde tem os 3 pontinhos, e vai aparecer aqui a possibilidade de adicionar os intervalos, adicionar linha. Então, o mínimo de 0 a 1, eu vou atribuir o valor 1 para muito alta, tá? Então, ele vai gerar um novo raster em que cada pixel vai ter esse valor que vai ser dentro desse intervalo. Então, de 0 a 1, ele vai armazenar o valor 1. Vamos voltar aqui. De 1 a 5, a gente vai colocar quanto? Então, de 1 a 5, de 1 a 5, eu quero que atribua o valor 2, tá? De 5 a 10, eu vou atribuir o valor 3. De 10 a 25, eu vou atribuir o valor 4, tá? E o último, vamos ver aqui, de 25 a 100, 25 a 100, eu atribuo o valor 5. Prontinho, então eu tenho aqui a classificação, muito alta, alta, média, baixa, muito baixa, né? Mas que pode acontecer. E valores maiores que 100, então a gente define eles como pixel nulo, transparente, a gente não quer que apareça, tá? Então, vou clicar aqui em OK. Valores, né, que estiverem fora desse intervalo vão ser armazenados como menos 9.999, tá? Esse intervalinho aqui, né, caso seja igual a 0, então eu acho interessante deixar dessa forma aqui, né? O mínimo menor ou igual, valor e maior. O tipo de dado de saída pode ser float, pode ser inteiro também, tá? Pode ser byte, né? Byte também se adequa, tá? Então, vou deixar aqui byte. E depois disso, ele vai gerar um raster reclassificado. Então, eu vou marcar essa opção aqui, que eu acabei passando batida aqui, olha. Não usar dados quando nenhum intervalo, né, corresponder. Se estiver fora dos intervalos que nós definimos, vai ficar transparente, vai ser um pixel nulo, que vai ser armazenado dessa forma. Então, como a gente está usando número negativo, vamos deixar float aqui, tá? Float 32. Tá? Vocês podem usar o byte, não se adequa porque o byte não usa número negativo.
O inteiro 16 dá certo, tá? O inteiro 16 ele aceita um número negativo para esse valor, mas na dúvida deixa o float 32, tá? O float 64 não, porque senão fica um raster muito grande. Então, só usar o float 32, não tem problema. E depois disso, a gente vai salvar o arquivo aqui como raster reclassificado, tá? Ou raster reclassificado. Raster classificado. Vou clicar aqui em salvar e executar. Pronto, então aqui os intervalos foram utilizados. Eu vou fechar aqui a ferramenta. Vou desligar aqui o de baixo. Esse aqui também. Observem aqui que a gente tem... vou ligar aqui o Google. O Google, olha só. Então a gente só realmente pegou os valores dos pixels, né, das células que estão dentro dos intervalos, tá? Ah, Leandro, mas eu quero aplicar a cor, tá? Então vamos aplicar a cor agora, né, dentro daquela legenda. Então, para aplicar a cor, você vai na propriedade da camada, né, em simbologia, e a gente vai aplicar uma coloração aqui para valores únicos, não falsa cor. Esse aqui fica melhor para criar legenda. Então a gente vai no paletizado, valores únicos, e em seguida a gente vai escolher a escala de cores que a gente quer, tá? Tem uma série aqui de cores, né, diferentes, tá? Vocês podem testar o que achar mais interessante. Eu vou aqui no espectral, tá? Espectral, clico em classificar e ele pegou os valores possíveis, tá? Se eu quiser o valor na própria legenda, no rótulo, tá? Aqui, ó, os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, é só digitar aqui no rótulo. Aqui eu vou chamar de muito alta, tá? Alto ou alta, depende do que você vai chamar. Eu vou chamar de suscetibilidade, então suscetibilidade é alta. Aqui vou chamar de alta, aqui média, aqui baixa e aqui muito baixa. Se você quiser colocar junto o intervalo, não tem problema, tá? Você pode até copiar aqui do próprio artigo do blog, né? Do jeito que está aqui, ó. Muito alta. Você copia aqui, Ctrl C e cola aqui. Porque aí é bom que a gente já interpreta os intervalos, tá? Fica melhor. Olha só que bacana. Só copiar daqui. Alta, Ctrl C, Ctrl V. E aí fica bem bacana na legenda quando você for produzir o seu mapa, tá? Vou pegar o restante aqui. É rapidinho. Ctrl C, Ctrl V. E esse último aqui. Ctrl C e aqui Ctrl V. Terminei, a gente vai e aplica. Aplica ou dá um OK direto. Pronto. Então aqui nós temos as regiões aqui com a suscetibilidade, né, de inundação. Se você quiser ver a camada por baixo, por exemplo, do OpenStreet, tá? Então a gente aplica uma transparência. Transparência na camada, só dá 2 cliques e aqui em transparência e aplicar aqui a opacidade a seu gosto, que achar mais interessante. Maior ou menor opacidade, e aí vai estar resolvida aqui a visualização. Nós temos uma camada do Google, né, ou qualquer outra camada, como a do Sentinel, ou outro raster que for do interesse de vocês, um ortomosaico de drone. E aqui está realmente o resultado que nós desejávamos. E a partir daqui é produzir um mapa temático, né, com um padrão GeoAm, né? Nós temos aí o curso de mapa temático, nós temos o curso de registro de prática, tá? Nós temos o curso de automatização de plantas, memoriais descritivos. Então tem uma série de padrões aí que você pode seguir para produzir esse mapa. O objetivo principal é realmente trazer esse tema e identificar as áreas que, né, correm esse risco de vulnerabilidade para as pessoas, né, de construírem, de enchentes, de casos complicados como esse que aconteceu aí no Rio Grande do Sul e que pode acontecer em qualquer localidade, né, que tenha esse tipo de característica como a gente tem aqui na região aqui do Rio Grande do Sul. Se você gostou dessa aula, além de deixar aquele teu like, compartilha com amigos e colegas que também têm interesse nesse tema tão importante para o planejamento urbano e principalmente a segurança das pessoas. Essa análise que você está utilizando aqui no QGIS, com o modelo REND, ela pode salvar a vida de muitas pessoas, tá certo? Então, lembro também que na descrição aqui da aula temos muitos conteúdos, né, muitos cursos, né, que envolvem o QGIS, são cursos gratuitos e cursos pagos também, onde você pode nos ajudar se ajudando, tá bom? Então, aguardo você na próxima aula. Tchau, tchau!